Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo eu vou dar continuidade na série de vídeos que eu venho falando a respeito sobre os testes de unidade, ou trazendo para o inglês, Unit Tests. Pessoal, primeiramente, se você caiu aqui diretamente nesse segundo vídeo, saiba que existe um vídeo 1, que foi o vídeo inicial, onde eu fiz uma introdução geral aqui sobre o que são os Unit Tests, criei esse projetinho aqui para vocês, que é um projeto console program e um projeto XUnit. Então faz muito sentido você assistir o vídeo 1 dessa série, para depois chegar aqui nesse vídeo 2. Sem mais delongas, vamos falar sobre o conteúdo do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês alguns packages que são bem interessantes quando nós estamos trabalhando com teste de unidade. Eu tive a oportunidade por 2 vezes de trabalhar em empresas diferentes, mas que davam a importância e relevância que os unit tests merecem. E nessas 2 empresas eu utilizei bastante esses pacotes que eu vou apresentar hoje. Inclusive eu utilizo muito nos meus projetos pessoais aqui que eu faço. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui a falar dos packages, eu vou começar pelo AutoFixture, que é um pacote bem interessante para nós trabalharmos com a geração de dados fakes para passar para os nossos testes. Deixa eu fazer aqui o download desse pacote, né? Não o download, mas a instalação desse pacote aqui na minha solution. Vamos aqui no browser e escrever AutoFixture. A primeira ocorrência aqui. Vamos fazer o download. A instalação, na verdade. Ok. E vamos lá. O que é o AutoFixture? Na teoria, o AutoFixture é uma biblioteca em C# que gera automaticamente dados fictícios para simplificar a criação de objetos de testes em testes unitários. Vou mostrar para vocês na prática como que é isso aqui. Dá uma olhada nesse unit test que eu tenho aqui, que está nomeado como somar, quando informado dos números, deve somar corretamente. Beleza. Neste exemplo aqui, na verdade nesse unit test aqui, eu estou passando 2 números para o método somar, mas esses 2 números eu defini aqui, 10 e 20. Através do uso do AutoFixture, nós não precisamos mais ficar criando valores concretos na mão aqui. Nós podemos utilizar a biblioteca para gerar números aleatórios, valores aleatórios, para nós aqui no nosso unit test. Isso é bem interessante porque poupa bastante tempo no dia a dia. Imagina que você tem um teste ali que receba um objeto que tem, não sei, 30 propriedades. Você não vai ficar instanciando uma a uma na mão, né? Na verdade, instanciar a classe e ficar passando valores para uma a uma na mão. Não. Vamos lá. Para fazer uso do AutoFixture, depois de fazer a instalação do package, eu basicamente vim aqui, escrever um private read only aqui, Fixture. Deixa eu arrumar aqui, Fixture. Fazer o import aqui da classe, o using na verdade. Vim aqui, escrever Fixture aqui, o underline, porque esse membro aqui ele é privado. Então, como boa prática, nós costumamos usar underline aqui no início de membros privados. Então, beleza. Vou fazer aqui a instância do AutoFixture. Perfeito. E aqui nesse caso, que eu estou passando o 10 aqui como o número 1, eu vou fazer AutoFixture.create e o inteiro. Perfeito. Aqui no número 2, eu vou fazer um Fixture.create e o inteiro também. Falando um pouco mais sobre o create, nós podemos criar todos os tipos aqui que o C# tem. Podemos criar, claro que vai dar erro aqui porque isso aqui está recebendo o inteiro, mas se eu trocasse para var aqui, por exemplo, eu poderia criar uma string. Ele iria criar uma string aleatória aqui. Eu posso criar um double. Seria um double aqui. Eu posso criar um float. Enfim, todos os tipos. E se a necessidade fosse criar uma lista, eu posso vir aqui através do uso do create many. Create many. E criaria uma lista de float. Tá vendo aqui que é uma enumerable? Uma coleção, na verdade, não lista. Bom, voltando aqui para o exemplo. Vou criar aqui o inteiro, como estava antes. Beleza? Estou passando aqui para o método somar esses 2 números. Agora, como eu não sei qual vai ser o resultado daqui, porque não são números concretos, eu vou dizer que o assert equal, quando no 1 mais no 2 forem somados, esse resultado aqui deve ser equivalente ao no 1 mais no 2. Certo? Tranquilo. Vou fazer um build aqui. Fazer um build total aqui. E executando esse unit test, vocês vão ver que ele vai continuar passando, vai dar tudo certinho. Ok? Vou fazer aqui um run test. Falei para vocês sobre o run test e o run test no vídeo 1. Bom, pessoal, os testes rodou aqui, tudo certinho. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem entender o que aconteceu. Como eu só executei um unit test, o que eu estou vendo aqui
é o resultado dele. Os outros eu não rodei ainda, mas vocês podem ver aqui que tudo rodou certinho, perfeitamente. E aqui nesse teste aqui, ó, eu estou utilizando os conceitos do AutoFixture, que é bem interessante, inclusive. É claro que nesse exemplo aqui, onde eu tenho um método que está recebendo só 2 parâmetros simples, ele pode não parecer tão interessante. Mas no mundo real a gente sabe que as coisas são diferentes, né? A gente testa métodos ali que recebem objetos talvez complexos, objetos que dariam um trabalhinho grande para você ficar fazendo a instância dele na mão. Então o AutoFixture resolve esse tipo de problema. É bem interessante. Eu imagino fazer um terceiro vídeo dessa série, onde eu vou abordar como que funciona os unit test na prática, e lá vou mostrar para vocês um cenário onde fica bem interessante o uso do AutoFixture. Beleza? Vamos agora para o segundo package, que é o mock. Vamos falar do mock agora. Ele também é um package, é um Nugget package. Vou vir aqui no gerenciador de pacotes e vou digitar aqui mock. A primeira ocorrência aqui é a que a gente precisa. Então vamos fazer a instalação dele aqui. Tudo tranquilo. Apply. E beleza. Já estamos aqui com a mock configurada e vamos entender agora o que é o mock. Novamente, vou vir com uma definição teórica ali e depois mostro na prática para vocês como que é o uso do mock. Pessoal, falando aqui um pouco da teoria, a biblioteca mock, MOQ, é uma biblioteca de mocking para teste de unidade em C#. Mocking refere-se a uma técnica de teste de software que cria objetos simulados. A biblioteca mock permite a criação de mocks de interfaces e classes concretas, facilitando o isolamento de unidades de código para testes independentes. Bom, pessoal, vou deixar aqui essa aplicação aqui um pouco mais parecido com o que é possível encontrar no mundo real. Claro que cada caso é um caso, mas hoje em dia é muito interessante que a gente programe orientado a abstrações e não para implementações. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser criar uma interface iCalculadora, que eu vou ter esses métodos aqui lá, né? A assinatura desses métodos. Então, vou vir aqui, criar aqui uma interface, new item, iCalculadora.cs, esse aqui é o meu contrato. Ok, tudo tranquilo, vou deixar ela pública aqui e vou fazer o seguinte, eu vou pegar o tipo do método, o nome e a assinatura dele e vou colocar ele aqui. Não precisa desse public aqui. Ok, tenho somar, qual mais eu tenho aqui? Tenho multiplicar. E por fim eu tenho dividir, né? Vou copiar aqui, só vou trocar o nome de dividir. Ok, perfeito. Depois o que eu vou fazer aqui é implementar essa interface aqui, iCalculadora. Beleza? Estou recebendo um erro aqui, na verdade não é subtrair. O método não é confundir aqui. Na verdade não é dividir, é subtrair. Mas perfeito. Ambos recebem no 1 e no 2. Então beleza, já assumiu aqui o erro. E eu já tenho aqui a minha interface implementada. Bom, pessoal, para eu conseguir mostrar o uso do mock aqui de uma maneira bem interessante e intuitiva, eu vou precisar fazer algumas outras implementações aqui. Na verdade, é só mais uma implementação, que é o seguinte. Eu vou criar uma classe aqui chamada operações. dd class operações. Operações.cs. Essa classe ela vai ser pública. Eu vou limpar essas namespaces que eu não estou utilizando com o Ctrl RG. Ele limpa para aqui tudo certinho. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um construtor, a palavra setor tab já cria pra gente o construtor. Esse construtor, ele vai receber uma iCalculadora, a interface iCalculadora, private iCalculadora, vou pôr ela aqui como read only, iCalculadora, e o nome dela é calculadora, beleza. Agora eu vou receber ela aqui no construtor e estou atribuindo o valor recebido aqui é essa propriedade que eu criei aqui em cima, né? Esse membro, na verdade. Beleza? Agora eu vou aqui criar um método chamado realizar soma. Realizar soma. Esse método vai receber... Na verdade, esse método vai devolver um inteiro. Ele chama realizar soma. Ele vai receber o int no1 e o int no2 também. Beleza? E ele vai fazer o seguinte. Ele vai chamar o método calculadora. Vai chamar um método dentro da classe calculadora, o método somar, no 1 e no 2. Para ficar melhor, para não ficar
Então, tudo bem, dá para seguir desse jeito. Eu ia trocar o nome aqui, mas dá para seguir desse jeito. Vou só fazer o return aqui. Beleza. Esse exemplo aqui, ele vai ser um exemplo bem prático, mas depois eu vou voltar a falar do mock lá no vídeo 3, porque tem muita coisa interessante que vai ser legal de vocês verem em um projeto que está um pouco mais avançado, sabe? Não está utilizando conceitos tão básicos como operações matemáticas. Bom, pessoal, já estou aqui de volta nos meus testes e agora eu vou mostrar para vocês como que é feita a configuração do mock e também mostrar a utilidade dele, baseada nesse exemplo que a gente está fazendo aqui. Então eu vou criar um membro aqui, private read only mock. Vou passar aqui o ecocalculadora que nós acabamos de criar, que é a interface ecocalculadora. Ok. Preciso fazer o new aqui. Nas versões mais novas do C Sharp, isso aqui é suficiente. Mas, como esse vídeo tem um propósito de ensinar, vamos fazer tudo como é melhor, né? Deixar um pouco mais verboso, mas para vocês terem a ideia de como que isso é. E beleza. Agora, aqui é o seguinte, eu não vou mais testar aqui no Somar, eu não vou mais testar a classe calculadora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou utilizar a classe operações, que nós acabamos de criar também, operações. E o operações, você se lembra que nós configuramos para ele receber uma calculadora aqui? Então eu preciso passar uma calculadora. Da onde que vem essa calculadora? O mock. O mock é o nosso objeto simulado aqui, ó. Nesse caso, a nossa interface simulada. Ok, tranquilo. Aqui essa classe aqui não é mais calculadora, essa classe aqui é operações. Beleza, vou criar aqui operações. Tranquilo. Aqui, nessa parte, é isso. Agora vamos aqui para o teste. Primeiramente, eu vou mudar isso aqui. Eu vou deixar o nome do método da seguinte maneira. Somar, quando informado dois números, deve somar corretamente, underline, chamando o método somar. Ok. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou primeiramente utilizar o mock aqui, que é a seguinte maneira. Eu vou pegar esse membro que nós criamos aqui, que diz respeito ao mock. Vou fazer um setup. Na fase do setup, nós configuramos o método que nós queremos fazer uma simulação do retorno dele. Então, nesse caso, eu vou passar uma lambda aqui, utilizando o método somar. Vou dizer que quando informado dois tipos inteiros, o resultado deve ser 60. Então, o mock ele nos dá a possibilidade de utilizar o it.isn. Isn, tipo inteiro. Nesse caso, o tipo inteiro, porque esse método aqui recebe dois inteiros. Int. Ok? E vou passar aqui o it.isn, int também, e fechar aqui. E agora eu vou dar o enter aqui para melhorar a visualização e vou criar um return aqui. Return é o que eu estou dizendo, esse método deve retornar 60. Ou seja, quando eu passar dois números inteiros, o resultado deve ser 60. Ok, beleza. Preciso arrumar aqui, esse calculador aqui já não é mais... O nome dele, na verdade, não é mais uma calculadora, né? Então eu vou mudar aqui para operações. Utilizando o Ctrl RR, você consegue mudar o nome de todas as propriedades que você quer aqui na classe, em todos os lugares que a propriedade variável ou membro é utilizada. Então aqui eu vou colocar operações, troquei tudo aqui, só esqueci do underline no começo. Ok, beleza. E aqui o que eu vou chamar lá é o método realizar soma. Então, beleza. Aqui vou chamar o realizar soma, tranquilo. E aqui eu vou fazer mais uma coisa interessante aqui, ó. Que é, eu quero garantir que quando eu chamar o método realizar soma, eu quero saber se esse método foi chamado. Como que eu faço para saber isso? Simples, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu vou lá na calculadora mock, nessa interface que nós estamos mocando aqui, e vou fazer o seguinte. Vou fazer um verify. Verify, uma lambda aqui também. E vou dizer que o somar, quando informado, essa mesma coisa que nós estamos informando aqui acima. Vou passar aqui uma vírgula. Ele deve ser chamado times.once. Ou seja, ele deve ser chamado uma única vez. Beleza? Tudo tranquilo aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um build e vou ver se isso está funcionando. Então, botão direito, dá um build na solution aqui. Isso não costuma demorar. Temos algum errinho aqui? Temos alguns errinhos aqui que diz respeito aos métodos lá de baixo. Não os métodos, né? Diz respeito aos testes lá que nós estávamos utilizando anteriormente. Eu vou apagar esses dois testes aqui, porque a ideia dele foi lá no vídeo anterior. Então aqui eu já posso apagar ele
e utilizar somente esse. Então, tranquilo. Fazer um build de novo aqui. E agora vai rodar tudo certinho aqui. E eu vou compilar para vocês, para mostrar como isso está funcionando. Na verdade, eu vou debugar. Vou fazer um debug aqui. E vamos lá. Vamos debugar um teste aqui do zero, para vocês entenderem também como que isso funciona. Eu falei do Fixture lá, né? Que ele cria pra gente números fakes aqui. Porque eu estou utilizando o create int, mas eu posso criar qualquer tipo de objeto fake aqui. Então ele já criou aqui, 241 foi o que ele retornou, e o num2 equivale a 112. Porém, eu estou dizendo que quando, aqui nessa linha aqui, ó, eu estou dizendo que o método somar deve ter o comportamento de retornar 60. Então, beleza, disse aqui que ele tem que retornar 60. Beleza, vou chamar aqui o método realizar soma, está recebendo 241 como no 1 e o num2 112, tranquilo. Vai somar aqui. É claro que a soma desses dois números não vai dar 60, mas como eu estou mocando o comportamento, eu estou simulando o comportamento, o resultado deve ser 60. Vamos garantir que é 60? Vamos ver. 60. Ou seja, eu disse que esse método aqui, quando chamado, deve retornar 60. Então, deu tudo certinho aqui. A questão aqui é o seguinte, eu esqueci de mudar esse pedaço aqui, ó. No 1 mais no 2. Aqui, ó, eu tenho que colocar 60 agora. Então, depois de colocar 60 aqui, posso dar um F10 e meu assert passou aqui, ó. 60 é igual ao resultado. E por fim, eu quero garantir que o método somar foi chamado. Como que eu garanto que o método somar foi chamado? Faço um verify aqui, ó. Verifico se o somar, quando foi informado dois números, dois tipos inteiros aqui, foi chamado uma única vez. E aqui está, ó, times.11. Então quando eu dou F10, tranquilo. Meu teste passou, show de bola, perfeito. Meu teste está funcionando. Esse é o uso do mock, pessoal. Ele é bem interessante, porque nós conseguimos mocar comportamentos, nós conseguimos simular comportamentos. Depois vai ficar mais interessante ainda quando eu for para o vídeo 3, eu vou mostrar para vocês como eu estou construindo os testes aqui, baseado em exemplos de projetos que eu possuo aqui. Projetos que estão numa levada um pouco mais profissional, sabe? Não está tão focado em conteúdos básicos como esse aqui. Mas, beleza. Agora eu vou mostrar para vocês um outro pacote bem interessante, que é o Fluent Assertions. Estamos aqui na última parte do nosso vídeo, onde eu vou falar para vocês sobre o Fluent Assertions. Tô com essa mania aqui no dia a dia de trabalho, eu falo inglês, e aí às vezes eu chego em casa, quero falar alguma coisa, sai uma palavra em inglês no meio do português. E meu inglês não é tão bom assim, mas enfim, a gente se vira lá no trabalho. Vamos lá. Eu vou vir aqui novamente pro meu Nugget Package Manager, e vou fazer o seguinte aqui. Eu vou baixar um pacote chamado Fluent Assertions. Então, estou aqui no gerenciador de pacote da minha solution. Até cliquei errado ali, eu tenho que clicar aqui, ó. É esse pacote que eu quero utilizar. Mas aqui também já funciona, onde eu estou já funciona. Vou vir aqui e vou escrever Fluent Assertions. Beleza? Vou selecionar aqui que eu quero utilizar no projeto operações matemáticas.tests e vou fazer o install. E beleza pura. O Fluent Assertions ele é um pacote muito bem interessante para ser utilizado quando nós estamos trabalhando com teste de unidade, viu? Até mesmo com teste de integração. Ele é bem interessante esse pacote. E o uso dele é bem simples. Ele entra nesse step aqui, ó, na fase do assert. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, isso aqui, ó, eu vou remover esse assert padrão que a classe XUnit nos fornece, que o projeto XUnit nos fornece, na verdade. Eu vou remover ele e vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu quero o seguinte, eu quero que o resultado, eu vou chamar o método should. Esse método should, de onde que ele vem? Ele vem lá do Fluent Assertions. Então, estou fazendo o using, estou dizendo que o método should.be 60. Ou seja, que o resultado deveria ser 60. Dá aqui um Enter, mais um Enter. A outra assertion que pode ser interessante é o result should not be 0. Ou seja, não deveria ser 0. E aqui, pessoal, tudo depende do nosso objeto que nós estamos fazendo o assert. Nesse caso não é nem um objeto, né? Nesse caso é um inteiro. É um inteiro. Então, a gente fica muito limitado ao que fazer aqui nos asserts. Mas na verdade, o pacote Fluent Assertions, ele nos dá diversas possibilidades. Ó. Nós podemos verificar se o número é um valor, se ele é igual a um valor. Se fosse um objeto, nós poderíamos ver se o objeto é uma execução de alguma coisa, se ele é negativo.
sabe? Se ele é próximo a alguma coisa, se ele é maior do que algum número, isso aqui é interessante a gente usar, ó. Se ele é maior do que 50. Isso aqui é interessante, essa assertion que é interessante a gente usar. Vou mostrar aqui mais algumas outras. Mas, enfim, cara, é muito interessante. Você pode fazer diversas assertividades aí para os seus testes, seguindo o uso dessa biblioteca aqui, ou desse package. Às vezes eu confundo, falo biblioteca, falo package, mas enfim, acho que vocês conseguiram entender o propósito. E acho que é isso. Acho que talvez uma coisa que dê certo aqui também é fazer o uso do be less than or equal to. Sim, eu quero que ele seja menor que ou igual a 60. Então, 60 é menor ou igual a 60. Então, isso vai funcionar também aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente usar. Acho que o closer to result, ponto should, ponto be, close to 60. To 61. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, viu? Eu vou testar aqui. Esses métodos que eu estou utilizando aqui agora, te falar a verdade, eu nunca utilizei. Tanto que esse be close to, ele nem funciona aqui. Eu acho que ele nem aceita o inteiro. Deixa eu ver o que ele aceita. Ele aceita uma outra lógica aqui, então eu nem vou usar esse aqui. Eu vou usar só esse aqui que eu havia mostrado mesmo. Senão vou levar tempo mostrando e tal, e o vídeo já ficou um pouco longo, até mais do que eu planejava. Então, tranquilo, vou fazer aqui um build. Como eu só mexi nesse projeto, eu só posso fazer o build desse projeto, tá ok? E beleza, vou fazer novamente aqui o debug, só que eu vou colocar um breakpoint direto aqui no assert, porque nós já falamos sobre o que está acontecendo aqui na parte de cima. Então, vamos lá. Clicar aqui no debug tests, aguardar que o debug começar. Começa aqui na linha 23, porque eu coloquei o breakpoint aqui. Mas eu tenho outro breakpoint na linha 36, então apertando F5, chegamos até aqui. O resultado, como nós vimos anteriormente, deveria ser igual a 60. Continua sendo 60, então o nosso primeiro assert está validando se o resultado não é zero. Não é zero, porque ele é 60, então funcionou. Depois nós estamos fazendo um novo assert verificando se o resultado é maior do que 50. 60 é maior do que 50. Mais um ponto para o nosso teste, passou. Depois eu estou verificando se o nosso resultado ele é menor que ou igual a 60. Nunca usei esse cara aqui. Vamos ver agora se está funcionando. Está funcionando certinho. Claro, porque 60 é menor ou igual a 60. Então, beleza. E por fim, o result should aqui. Should be 60. Foi o teste que a gente colocou aqui, ó. 60. E ele é 60. E beleza. E por fim, aquilo que a gente já havia visto no passo anterior, que é verificar se esse método foi chamado uma vez. Tá aqui, ó. Perfeito. E só para finalizar, aqui ó, no Verify, você pode usar uma propriedade aqui, ó, o times.exactly. Você pode passar quantas vezes você quer que o método seja chamado. Então, se você tiver um for aqui para chamar o método somar x vezes, baseado em alguma lógica, aqui você consegue validar se ele foi chamado x vezes. Então, era isso, pessoal. Era isso. O que eu tinha para falar sobre testes era isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Claro que tem muita coisa aqui que fica até um pouco difícil de explicar, porque eu estou utilizando cenários que são fáceis, mas na hora de explicar fica um pouco confuso. Mas eu acredito que no próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou conseguir dar uma repassada geral aí, juntando o conteúdo do vídeo 1, do vídeo 2 e mostrando como que isso fica na prática. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse aqui é meu segundo ou terceiro vídeo aqui na plataforma. Tem muita coisa a melhorar, mas estou tentando dar o meu melhor aqui, fazer uns vídeos bem interessantes para vocês. E é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer dúvida aí, dá um alô lá no Instagram. Siga lá, @MartioliDeveloper. Posto bastante conteúdo por lá, respondo bastante perguntas. E, novamente, é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!